Olá, boa noite a todos. Agradecemos, neste momento, a participação de 181 inscritos neste webinar dedicado aos professores, às famílias, educadores, estudantes de pedagogia, bibliotecários e equipes pedagógicas dos 10 estados que trouxeram as nossas inscrições. Santa Catarina, Rio Grande do Sul, Rio de Janeiro, Minas Gerais, Pará, Piauí, Pernambuco, Goiás, Bahia, Minas Gerais e Distrito Federal, que estão conosco neste momento. Este webinar foi organizado pelo Sistema de Ensino Energia, com a parceria e o apoio da ANPESC, que é a Associação dos Mantenedores Particulares do Ensino Superior de Santa Catarina. O Sistema de Ensino Energia atua há mais de 30 anos na área de educação em Santa Catarina, na formação de crianças, jovens e adultos, portanto, da fralda à beca. É reconhecida como uma instituição de qualidade que permanentemente busca aprimorar sua oferta de ensino e aprendizagem. Sua faculdade Energia é uma instituição que integra o sistema ANPESC. A ANPESC é a parceira e apoiadora deste webinar, com seus 20 anos de efetivo trabalho aqui em Santa Catarina, abrigando 90% das nossas instituições de ensino superior privadas, das quais muitas delas também atuam na educação básica. Juntos, então, Sistema de Ensino Energia e ANPESC apresentam este webinar, que tratará da mediação da aprendizagem de crianças pela escola e família. E, nesse tema, nós temos duas ilustres convidadas que gentilmente aceitaram o nosso convite. As professoras e especialistas no tema são Verônica dos Reis Borba, ela é de Brasília, do Distrito Federal, especialista em Psicologia do Desenvolvimento e diretora do Colégio Projeção de Brasília. E Loucice Santana, de Joinville, Santa Catarina, psicopedagoga e gestora educacional. Para dar início a esse nosso webinar, nós vamos convidar a mediadora Ana Luísa Pérez Pires, pedagoga com formação e atuação na educação infantil e séries iniciais do Sistema de Ensino Energia. Então, vamos iniciar. Ana Luísa, vamos conduzir esse webinar com essas nossas ilustres convidadas. Boa noite a todos. Muito obrigada, professora Maria Helena. Vamos passar que as nossas convidadas terão 30 minutos de apresentação cada uma, e na sequência, após as apresentações, abriremos para as perguntas que nos chegaram via a inscrição. Convidamos agora, com grande prazer, a professora Louise para que dê início à sua fala. Por favor. Boa noite a todos. Um agradecimento ao Sistema de Ensino Energia e ANPESC pelo convite, de podermos estar dialogando neste momento sobre a mediação escola e família com as crianças. Costumo dizer que não sou dona da verdade, e aqui a gente vai trazer algumas reflexões sobre esse momento que vivemos, de pandemia, escola, família, criança, interação, conexão e aprendizagem. Então, para iniciar esse momento, eu sempre gosto de uma frase do Isamitiba, que diz que se alguém está se afogando ao seu lado, não adianta buscar naquela hora as causas do afogamento. Você tem que tirá-lo da água. E veja que o momento que a gente vive é isso, São muitas perguntas, muitos questionamentos, mas precisamos dar conta de manter a interação, a conexão e a aprendizagem das nossas crianças. Manter a escola viva, um ponto crucial, Hoje nós estamos tratando com a geração que será a nossa sociedade da manhã, a nossa economia do amanhã. Então, contextualizando um pouquinho esse momento de pandemia, nós temos hoje 150 países com escolas fechadas. A China
manteve-se 82 dias com suas salas de aulas fechadas. A Islândia, 62 dias. A Alemanha está retomando, aos poucos, a sua aula, trazendo o ensino médio, com um movimento completamente diferente nas salas de aula. 2 carteiras separando cada aluno. A Dinamarca está retornando com a educação infantil, entendendo a importância da interação, da convivência entre as crianças. No Brasil, nós estamos no momento com as nossas escolas fechadas. No último dia 28, o Conselho Nacional de Educação aprovou um parecer dando as orientações às escolas, né, às secretarias, municípios e Estado, de como nós vamos proceder neste período de pandemia, quanto a calendário, reposição de aulas e dando as sugestões, orientando o trabalho que pode ser remoto ou com material impresso. Eu gosto de ressaltar que o momento que vivemos foi fazer escolhas, e a escolha que se teve foi a vida de todos. Primeiro ela, e aí depois a gente foi pensando em como dar sequência nas nossas atividades diárias, nas nossas rotinas diárias. Os pais, as famílias, né, com o seu trabalho home office ou trabalho fora, as nossas crianças com a educação. Vale ressaltar que a legislação educacional e a própria BNCC admitem diferentes formas na organização da trajetória escolar. Mas faço uma pergunta a todos. Quando pensamos em trabalhar de forma remota, quando pensamos que estamos tão perto e tão longe ao mesmo tempo, há que se fazer uma pergunta: como compreendemos a aprendizagem? Como enxergamos a aprendizagem? A aprendizagem como mera transmissão de conteúdo, ou a aprendizagem que é o aprender a aprender todos os dias? Ao darmos significado a essa palavra, a gente vai entender os processos que a educação tem tomado. Quando eu tenho, então, a aprendizagem como um ato de aprender a aprender, um processo contínuo de aquisições que ocorre durante a vida toda, da vida intrauterina até a mais avançada idade, eu entendo que não é apenas transmissão de conteúdo, que não é apenas as 3h30 ou 4 horas dentro de uma sala de aula, mas que ela extrapola os muros da escola, e que hoje a escola está dentro das nossas casas, efetivamente. E quando eu vejo também o que significa desenvolvimento, que nós vamos ter desenvolvimento cognitivo, emocional, físico, social, e que constitui em transformações, que alteram a maneira como nós, pessoas, compreendemos e realizamos nossas interações com o mundo, com o outro e conosco. Eu acho que são 2 significados, 2 palavras muito importantes. Nós, a minha geração, veio de uma escola extremamente tradicional, em que aprender significava alguém ensinando e alguém recebendo essa ensinagem de forma de transmissão de conteúdo. E aí a gente tem que parar e analisar um pouquinho o que nós vivemos neste momento. Se aprender é contínuo, e eu preciso aprender a aprender, neste momento da pandemia, em que estamos trabalhando de forma remota, o significado é muito amplo. Eu consigo continuar trabalhando, eu consigo continuar aprendendo, porque não é o conteúdo, mas é o desenvolvimento. E o papel da escola, nesse momento, é ensinar, gerando situações que ajudem as nossas crianças e os nossos jovens a aprender e a se desenvolver. E aí, no parecer, o Conselho Nacional de Educação traz a importância e a relevância da família. Desta família que vai estar nos auxiliando, sendo a ponte entre o professor, a escola, o conteúdo, a aprendizagem e a criança. Acredito que seja o que nós buscamos durante tanto tempo dentro da escola.
a junção, a conexão desses atores da educação para um objetivo muito maior, que é fazer a criança manter-se a chama de aprender a aprender, de aprender a conviver em diferentes ambientes, de aprender a ser, desenvolver a autonomia e de aprender a fazer. E o fazer sem o medo do erro, porque o erro faz parte da aprendizagem. Levar a criança a fazer, experimentar. E nós estamos vivendo esse momento das experimentações, tão perto e tão distantes. E aí, para ilustrar nesse momento do parecer, dessas orientações, vale ressaltar que neste ano nós teríamos aí o auge da implantação da nossa BNCC, que traz como relevante desenvolvermos habilidades e competências. Então, nós temos hoje, para a educação infantil, os eixos estruturantes que caracterizam o cotidiano da infância. E nele, 2 grandes eixos, interação e brincadeiras. Nesse momento de pandemia, nossas crianças estão em casa e essa interação está sendo feita com a família. Mas, obviamente, com a falta dos amigos, da escola, um espaço de interação. E dentro desse rol da interação e da brincadeira, a gente vai ter a aprendizagem da convivência, do brincar, do participar, explorar, expressar e conhecer-se. Dentro disso, a gente tem os campos de experiências, que são a forma, a nossa organização curricular, onde o eu, o outro e o nós, o corpo, gestos e movimentos, traços, sons, cores e formas, a escuta, a fala, o pensamento e a imaginação, espaços, tempos, quantidades e relações, transformações que trazem aí os eixos estruturantes dentro dessa sistemática. E para dar conta disso, nós professores temos os objetivos de aprendizagem e desenvolvimento, que é o nosso compromisso enquanto escola e educadores com a criança e para a criança. O que eu quero mostrar quando a gente apresenta esses itens que estão lá na BNCC é que nessa fase de idade em que todo mundo questiona como trabalhar com a educação infantil, como fazer, precisamos manter os vínculos e os vínculos afetivos. Então, aqui a dica é que, em algum momento, se tenha interação com essas famílias, guias orientativos de como brincar, de como fazer, explorar esse espaço chamado casa, como conhecer essa criança nas suas necessidades, deixar essa criança expressar este momento que está vivendo, a escuta é importante, registrar esses momentos vivenciados com as crianças. E o professor tem um papel muito interessante nesses guias orientativos às famílias, porque o professor conhece essa dinâmica por fase de idade, do bebê, da criança de menor idade, até 3 anos e 6 meses, das crianças com maior idade, dos 4 anos aos 5 anos e 11 meses. A educação infantil, ela é fértil, é o ápice da curiosidade da nossa criança. E muita coisa pode ser realizada com guias orientativos. Há uma discussão enorme sobre a criança estar na tela, mas acredito que a gente pode trabalhar de forma assíncrona, com vídeos, com contação de história, com música, com brincadeiras, para que as nossas crianças não percam essa rotina da escola e os vínculos afetivos de interação com o professor. E, se possível, em pequeno tempo, que a gente possa ter um momento remoto síncrono entre as crianças, para que ela possa enxergar o seu colega. A gente sabe que os pais têm grupos, muitas vezes, de WhatsApp, e por que não utilizar para que essas crianças possam se ver em tempo curto, em pouco espaço de tempo, mas manter a chama
da interação, da convivência acesa. É importante. A gente escuta muitos relatos, né, de crianças já com medo de que o vírus vai invadir o quarto, vai invadir a casa. Então, o cuidado das palavras em casa também. A importância de trazer o assunto de uma forma mais lúdica, menos complexa. E aí a gente vai ter o ensino fundamental, o início, né, os anos iniciais, a alfabetização, o momento ápice da gente levar a nossa criança a descobrir a leitura, a escrita, que tanto preocupa as famílias. E nós temos, então, as 10 competências dentro da BNCC. O que eu gostaria de levantar aqui é que o tempo todo a gente está falando de competências e habilidades. E nesse momento do ensino fundamental, dos anos iniciais, que os professores possam ter um olhar atento às competências leitora, escritora e raciocínio lógico-matemático. Competências essenciais para a criança continuar aprendendo. E aqui, essa família como mediadora, que não vai ocupar o lugar do professor, que vai estar orientando nas atividades encaminhadas, que vai poder ter momentos síncronos com os alunos para desenvolver essas atividades, mas essa família mediadora, esse adulto mediador, que vai ter a voz de comando com essa criança, de observar, de registrar, de orientar, de fortalecer a continuidade da sala de aula, mesmo que ele sem estar presente com a sua turma. A gente sabe o quanto os colegas, os amigos são a chave de impulsionamento para a gente continuar aprendendo. E nesse momento cada um está na sua casa. Então, o professor tem um papel extremamente importante, porque ele sabe objetivos de aprendizagem e desenvolvimento para cada habilidade, para cada competência. O que precisa ser feito é orientar esta família para que habilidades nós estamos trabalhando, para que competências queremos alcançar naquela atividade. Dosar essas atividades em partes, fazer com que os alunos consigam, às vezes, trabalhar em grupo. É muito importante que eles tenham essa convivência, mesmo que remota, com os amigos. E aqui, algo muito interessante, nós temos as bibliotecárias nas escolas que podem estar desenvolvendo um trabalho belíssimo junto aos professores e junto às crianças nesse momento, de reforço de leitura, de reforço de contação de história, apresentando livros às famílias, sugestões. Tudo isso mantém muito vivo e tudo isso continua mantendo a aprendizagem muito viva. E algo que é bastante interessante quando a gente olha as competências gerais que a BNCC traz, nós estamos trabalhando com autogestão das nossas crianças, porque elas não estão com o professor na sua frente. Elas estão desenvolvendo também autonomia de estudo, porque os pais vão criar as rotinas, mas o esforço desta autonomia, de ser persistente, é da criança nesse momento. Então, o que eu acho importante que família e escola comecem a enxergar é que a nossa educação, ela não precisa exatamente de um espaço chamado sala de aula. Ela precisa que a gente propicie ambientes de aprendizagem. Sabemos também que para as famílias, nesse momento, é um grande desafio, porque a criança está o tempo todo, a família está 24 horas por dia em casa. Então, a sugestão é: criem esse ambiente compartilhado em conjunto com as crianças. Que colhem adesivos, que colhem avisos, cartazes. Criem esse espaço chamado ambiente de aprendizagem, com o prazer, com a ludicidade que é o aprender, com a ludicidade de curiosidade da aprendizagem. E aí, quando a gente pensa na educação infantil, em que lá nós temos um desenvolvimento motor, onde a gente está começando a trabalhar a autonomia, onde a fase dos porquês são enormes,
Nós temos os anos iniciais com as competências leitoras, de comunicação e raciocínio lógico. E todas elas tratam de habilidades, competências. E dentre todas elas, algo que nós não podemos esquecer de trabalhar, a habilidade socioemocional. Vivemos num mundo VUCA, volátil, de incerteza, de complexidade, de ambiguidade. Precisamos preparar esta geração para estar apto a lidar com as emoções nas mudanças abruptas, nas dúvidas e indecisões de um futuro incerto ou difícil de prever, e com a velocidade que as coisas ocorrem no mundo de hoje. E aí a gente precisa de engajamento familiar, engajamento dos professores que têm feito um extraordinário trabalho para dar conta de fazer as entregas, né? Eu digo que consertando o carro com ele andando, para nós, professores, também tem sido um grande aprendizado. Engajamento, porque cada família tem um movimento de engajamento dentro da sua possibilidade. Essencialismo, saber o que precisamos realmente neste momento transmitir remotamente, enviar remotamente ou impresso para as nossas crianças. Identificar tempo, necessidade, conteúdo, habilidade. Então, quantidade, tempo, expectativa. Redundância. A entrega dos nossos conteúdos, que eles sejam em áudio, em vídeo e texto, e que a gente esteja apto e preparado para ouvir as famílias nas suas fragilidades. Então, redundância para essa aprendizagem. Interações remota. É preciso que o pai saiba onde busque a comunicação. Uma equipe técnica apta a receber informações, canais bem claros. A comunicação é fundamental nesse momento. Empatia. Nos colocarmos uns nos lugares do outro. Nos colocarmos no lugar desta escola que está tendo que se reinventar em tempo recorde, para tentar atender da melhor forma possível professores, crianças, famílias e atender uma sociedade. Escuta. Estejamos atentos a ouvir nossas crianças. Estejamos atentos a fazer com que elas registrem seus sentimentos. Escuta da escola com essas famílias. Que a gente se comunique mais, que estejamos com atividades síncronas com as famílias também. Escola, comunique todos os dias, um dia sim e no outro também. O que parece muito claro conosco pode não estar tão claro para a família. E família tem a escola e o professor como um elo fundamental das relações entre você, seu filho e a educação. Registro. Pais, vocês estão sendo os mediadores desta escola, dos profissionais da educação. Se possível, criem registros de todos os dias da aula. Professor, pergunte ao seu aluno como está sendo esta aula. Pergunte ao seu aluno como está sendo este momento. Dê espaço para as escutas. Todo mundo gosta de falar um pouco de si. E na escola a gente sempre teve as rodas de conversa, os momentos de contação. Eles precisam continuar e com maior frequência. Escutar é muito importante nesse momento e deixar nossas crianças falarem também. Comunicação eficiente e eficaz. Aqui, definir como canal de comunicação de atendimento, as famílias e os professores, equipe técnica de suporte e que seja uma comunicação constante entre ambos. O melhor é nunca ficar com dúvida. A pergunta é o melhor caminho para a nossa convivência, para a nossa relação neste momento. E, obviamente, temos os nossos momentos de cansaço, de querer desistir. Eu costumo dizer que nunca desistir, sempre fazer pausas, que são os nossos ritos de respiro. Tem dia que a coisa vai fluir,
Tem dia que não vai fluir. Isso acontece também na sala de aula. Tem dia que planejamos os nossos objetivos e eles dão certo. Tem dia que no meio do caminho a gente precisa reorganizar os nossos objetivos. Pais e professores, neste momento de pandemia em casa também isso acontece. E que a gente possa ter as pausas. E que a gente possa conversar sobre a necessidade dessas pausas. E que as nossas entregas também possam ser flexibilizadas nesta necessidade. E algo importante, que essas atividades realmente sejam vistas pelo corpo docente, a gente possa dar retorno. E aí, quando eu digo não desistir, eu gosto muito deste quadro, quando a gente fala de inteligência emocional. Você não precisa acertar sempre. Professor, escola e família. Você não precisa ser forte todos os dias. Você não precisa fingir que está tudo bem. Nós estamos vivendo um isolamento social. Mas nós, escola, professor e família, temos que aprender com os nossos erros e valorizar a ação de todos nós para que a educação continue mais viva do que nunca. Não deixar o desânimo dominar, dar pausas e tomar muito cuidado com as palavras. Somos todos seres em construção e não estamos sozinhos. Isso é o mais importante, saber que todos estamos com o mesmo objetivo. E dizer, discípulo é aquele que de repente ensina, mestre é aquele que de repente aprende. E neste momento, todos nós, família, estudante, escola, gestores, professores, estamos sendo mestres desta educação. E que a gente mantenha mais viva do que nunca a possibilidade das nossas crianças aprenderem a aprender e continuar aprendendo a conviver da educação infantil ao ensino superior. Muito, muito obrigada pela atenção de cada um de vocês. E dizer que a escola se constrói em qualquer local em que a gente possa transmitir, aprender, conviver, ser, fazer e entender que a aprendizagem ela é uma construção e não uma transmissão. Muito obrigada. Nós é que agradecemos, professora, a sua magnífica apresentação. Dando continuidade, vamos convidar a nossa mestre, Verônica, para fazer a sua apresentação. Boa noite a todos. É um prazer estar aqui com vocês. Quero agradecer o convite do Sistema de Ensino e Energia, da Ampesc. Muito obrigada por abrir esse espaço para que a gente possa dividir conhecimentos, para que a gente possa ouvir vocês um pouquinho e vamos aprender juntos nessa noite. Eu vou falar um pouco da aprendizagem das crianças na pós-pandemia. A gente tem um cenário que nós estamos imaginando, que ele está sendo idealizado. Nós não temos controle sobre o que vai acontecer. A gente tem previsões aí que dizem que nós vamos ter 2 anos de confinamento, de isolamento social. Então, cada teórico, cada infectologista, cada pessoa, cada estudioso traz uma informação diferenciada. Nós temos um cenário que está sendo desenhado, que diz que a gente volta às aulas aqui em Brasília, por exemplo, no dia 1º de junho, e aí nós já estamos construindo, enquanto escola, algumas possibilidades do que nós vamos fazer a partir desse recomeço. Eu trouxe para vocês uma frase do Harari, ele é um professor de história de Israel. Ele, no seu livro 21 lições para o século XXI, ele traz uma fala que é bem pertinente, que seria para 2050, mas que ela cabe bem agora em 2020. O mais importante de tudo será a habilidade para lidar com mudanças.
aprender coisas novas e preservar seu equilíbrio mental em situações que não lhes são familiares. Isso é muito o que nós estamos vivendo hoje, essa incerteza de como que nós vamos nos adaptar, como é que vai ser essa escola, como é que eu vou ensinar para o meu filho na minha casa, como é que ele vai aprender, como é que ele vai ser alfabetizado, nós estamos cheios de interrogações. Eu trouxe essas duas imagens para vocês. A gente tem aí uma escola do século XIX, que era muito parecida com a escola que nós tínhamos há 40 dias, 50 dias atrás. Nós temos uma professora em destaque, alunos sentados, a gente tem um quadro, e, de repente, por força da pandemia, essa escola ficou diferente. Essa escola pode ser um celular, com esse professor bem pequenininho ali na tela, né, como eu estou agora com vocês, uma apresentação, e um professor pequenininho ali ensinando, e essa estudante elaborando, executando as suas atividades, fazendo seus exercícios e aprendendo junto com o seu professor e junto com a sua turma, que está ali, todos dentro do celular dela. Então, o que é extremamente interessante é que nós crescemos muitos anos em meses. Houve uma evolução na escola que nós estávamos aguardando há muito tempo. E aí a gente pensa, como que vai ser essa escola? Como é que nós vamos voltar para esse espaço físico, com as paredes, com o quadro, da onde a gente veio? Nós temos perspectivas de um ensino híbrido. Nós não vamos abandonar a internet, nós não vamos abandonar os aplicativos que foram importantes nesse momento. Por exemplo, a gente tem, nós vamos ter momentos de reposição de aula, então essa reposição de aula ela pode ser organizada de forma remota, com aulas síncronas, mas ela também pode ser organizada no sábado, no feriado, conforme as escolas vão se organizar. Mas, com certeza, nós não podemos mais abrir mão desse ensino híbrido, que vai mesclar o ensino na sala de aula, com o professor, com o uso de plataformas, com o uso de ferramentas tecnológicas que hoje nós aprendemos a utilizar. E recheado também de metodologias ativas. Então, a gente vai trabalhar em rotações, a gente vai ter vários grupos construindo o mesmo projeto. Nós temos aprendido que a escola precisa olhar para o futuro. E como que é esse futuro? Como é que vão ser essas profissões? Como é que está sendo desenhado? Nós temos como ferramenta a construção de projetos, por exemplo. A escola, cada vez mais, ela não vai ser em massa, ela não vai ser generalizada, ela vai ser exclusiva, ela vai ser individualizada. A gente vai ter que entender esse nosso estudante, a gente vai ter que buscar essa interação de uma forma que tenha um direcionamento, que seja padrão, que seja idealizada para aquele estudante, dentro da sua perspectiva, dentro daquilo que é importante para ele, da sua forma de aprendizagem. Então, com as metodologias ativas, a gente consegue alcançar. Por exemplo, eu tenho um grupo trabalhando em um projeto, um grupo de crianças de 7, 8 anos, e eles vão ver do lado, por exemplo, um grupo que conseguiu executar aquele projeto e conseguiu concluir com êxito e chegou ali no final. E vai ter um grupo que não vai conseguir chegar, e isso também faz parte, o erro cada vez mais faz parte da escola, nós aprendemos muito com ele. Então, é extremamente importante que a gente abra a nossa cabeça para entender que a aprendizagem nessa nova escola, nesse novo momento que a gente vai viver, ela é vivencial, ela é presente, ela está a cada dia nos mostrando que a gente precisa olhar para esse nosso aluno e entender que ele é protagonista e que ele vai nos dizer como é mais importante, como é que ele aprende, se é através da construção, por exemplo, de um aplicativo, se ele vai fazer um podcast, se a gente vai fazer uma avaliação que vai ser um vídeo, e a gente vai pensar de uma forma diferente, como nós estamos tendo que pensar agora, nessa época de pandemia, de confinamento. E o uso das plataformas, eu percebo que as escolas que adotaram sistemas de ensino, que têm plataformas disponíveis, a facilidade para as escolas administrar esse momento foi infinitamente maior do que escolas que, infelizmente, não dispõem dessa tecnologia. Eu sei que a gente fala de um Brasil que é muito amplo, que a gente tem escolas que não têm livros, mas que a gente tem escolas que também são extremamente tecnológicas.
e nesse momento a tecnologia ela tem nos aproximado, seja simplesmente pela tela de um smartphone, seja enfim, por um computador. A gente tem utilizado cada vez mais a internet, e isso vai ser muito presente no nosso dia a dia, nesse futuro. E a criatividade, a gente não vive mais sem ela. O que a gente tem mais visto nesse momento são professores criativos, são escolas criativas, são professores que têm utilizado, por exemplo, que precisam escrever, que não tem uma lousa em casa, e que têm utilizado, por exemplo, um programa no computador que vai ajudá-lo a escrever, e a gente tem vivido cada dia mais essa criatividade na sala de aula. E os nossos estudantes estão se acostumando com isso já fazia parte da escola, só que nós estamos num momento que ela vai ser cada vez mais exigida, cobrada e vivenciada, principalmente, pelos nossos estudantes. E, para isso, a gente vai ter que exercitar uma escuta ativa enquanto escola. Eu preciso saber o que o meu estudante quer, eu preciso saber como ele aprende, eu preciso entender como é mais fácil para o meu professor, como ele consegue alcançar mais estudantes, se essa metodologia ativa que a gente aplicou, ela funcionou, se teve um bom resultado, se eu preciso recuar, se eu preciso aplicar mais vezes, se eu preciso usar um outro aplicativo. E, para isso, a gente vai ter que escutar cada vez mais o nosso estudante. Quero ver a nossa próxima tela. Obrigada. A gente vai falar um pouquinho sobre o letramento digital, que foi uma coisa que nós vivemos, a BNCC programou isso para que a gente alcançasse enquanto escola durante os próximos anos. E a pandemia nos trouxe uma realidade de que a gente antecipou anos em meses. Nós percebemos, por exemplo, que os nossos estudantes hoje, eles são nativos digitais. Nós não, nós somos analógicos. Só que nos trouxe grande surpresa saber que esses mesmos estudantes que são nativos digitais, eles tinham e apresentaram, nesse momento, uma certa dificuldade com coisas muito simples, e que a gente imaginava que eles já dominavam. Por exemplo, se eu peço para o meu estudante para que ele encaminhe um arquivo por e-mail, ele vai, como nativo digital, a escola acreditava que ele ia fazer isso com muita facilidade. Só que nós percebemos que esse mundo digital, com padrões, com sequência formal, esse mundo que é muito mais ligado ao mundo do trabalho, o nosso estudante teve muita dificuldade. Então, por exemplo, quando nós pedimos para eles para mandarem um texto ou um exercício em PDF, essa linguagem não fazia parte dele. Eles estavam acostumados com um uso da ferramenta tecnológica para os jogos virtuais, para jogar com pessoas do mundo inteiro, para poder fazer com que eles, enfim, para interagir com as pessoas, para utilizar o WhatsApp, utilizar ferramentas de cunho social. E aí nós precisamos fazer um letramento digital para que essa tecnologia tivesse também um formato para que a escola recebesse essas atividades. Então, eu acredito que esse momento que nós vivemos fez com que a escola, com que o nosso estudante, com que essa família tivesse a oportunidade também de dividir conhecimento. Então, esse professor, ele foi muito importante nesse processo. E a família também. E aí a gente percebe que, por mais que os nossos estudantes hoje sejam nativos digitais, que eles consigam fazer coisas na internet que a gente nunca pensou que eles fossem capazes, ou que a gente tem vivido também um momento histórico onde a geração dos mais novos ensinam os mais velhos, não é incomum que a gente peça para o nosso filho para colocar algo na internet, para que ele consiga achar aquele canal que a gente, na TV a cabo, que a gente não acha de jeito nenhum. E o nosso estudante e as nossas crianças têm nos ensinado. E com isso, a escola precisa pensar em como é que a gente vai atender, como é que a gente vai receber esses estudantes que viveram momentos que a tecnologia foi extremamente importante para o desenvolvimento deles. Então, esse estudante, ele tem algumas características que são extremamente importantes que a gente perceba. Que, por exemplo, ele vai trabalhar em grupo, como a gente está vendo aí nessa imagem. Eu tenho vários estudantes trabalhando no mesmo projeto e, com isso, desenvolvendo habilidades sociais que vão ser importantes para a vida.
Quando eles estão trabalhando assim, eles vão desenvolver a empatia, a solidariedade, o protagonismo, e com isso a gente consegue que ele esteja mais preparado para esse mundo que vem desafiando, que vem, que está aí, que está chegando, e que a gente experimentou um pouquinho dele agora com a pandemia. Nós temos, com as atividades colaborativas, com a aprendizagem colaborativa, o empreendedorismo. Esse novo mundo que a gente vai viver, que a gente já está experimentando, ele precisa de pessoas que consigam perceber uma dificuldade e coloquem propostas de atuação, propostas de resolução de problemas, e o nosso estudante, ele tem muito potencial para isso. A gente precisa abrir espaço, a gente precisa dizer, olha, a gente tem um problema com a água, nós precisamos reduzir o consumo, o que vocês propõem, o que vocês sugerem? Com isso a gente vai conseguir trazer esse estudante para perto da gente, e essa nova escola tem esse papel. Esse mundo pós-pandemia tem mexido muito conosco, nós estamos pensando de forma mais consciente, nós estamos consumindo menos, e o nosso estudante está vivendo tudo isso junto conosco em casa. E a escola vai ter esse papel de conscientização, de pensar nesse momento, de fazer com que esse estudante se questione, será que isso é suficiente? Como é que eu faço para ajudar a minha família? Nós vamos pensar de uma forma bem diferenciada. E com isso a gente também vai fazer com que o nosso estudante desenvolva também competências emocionais extremamente importantes, como a autoconfiança, para que ele consiga desenvolver essas competências, a gente precisa provocá-los, e provocá-los quando a gente propõe uma atividade colaborativa, uma aprendizagem colaborativa, a gente consegue que eles vivenciem esses momentos dentro desse espaço que é muito bacana, que é a escola. Então, quando a gente tem estudantes com desenvolvimento socioemocional, a gente vai ter uma maior motivação para a aprendizagem. E é extremamente importante que ele se motive. Mas como enquanto escola, como professores, nós vamos motivar os meninos? Se eu sei, por exemplo, que eu posso usar um jogo, usar a gamificação, por exemplo, que é uma metodologia ativa, para promover a aprendizagem, e que ele vai ficar mais motivado, eu vou trabalhar isso. Eu estou trabalhando habilidades socioemocionais, e com isso conquistando e motivando para que ele tenha uma aderência maior aos projetos da escola. Com isso, a gente vai trabalhar a resolução de conflito, melhorar a nossa comunicação com eles, a comunicação deles conosco, porque quando eu proponho que eles expliquem um projeto, que eles apresentem um projeto, a gente está melhorando essa comunicação, que é extremamente importante. E com isso também a gente tem o melhoramento da performance. Eu tenho um estudante que ele vai estudar melhor, que ele vai compreender melhor o conteúdo, e, consequentemente, ele vai ser muito melhor nas avaliações dele. E o seu processo também de tomada de decisão, ele vai ser mais consciente. Eu vou, por exemplo, deixar de comprar uma roupa nova, porque eu sei que eu tenho um outro objetivo, que eu vou ajudar a minha família a conquistar um objetivo que nós decidimos juntos, por exemplo. E essa tomada de decisões, e as nossas crianças, por mais que elas sejam pequenas, elas são capazes de pensar junto conosco, enquanto escola, enquanto família. E com isso a gente vai ter um modo mais eficiente de estudo, e com certeza todo mundo ganha com isso. E aí eu queria falar um pouquinho com vocês da nossa família, dessa família aí na pós-pandemia. Primeiro, a gente aprendeu que nós estamos de mãos dadas. A escola, ela não funciona sem a família. E eu percebi também, nós temos percebido com a pandemia, o quanto que a escola é importante para essa família. Quando eu recebo algumas falas de, nossa, como está fazendo falta, como é difícil ficar com 2 crianças e fazer atividade de casa, viver isso todos os dias em casa não tem sido fácil. Eu percebo o quanto nós, enquanto sociedade, enquanto famílias, estamos valorizando esse espaço coletivo que é a escola, esse espaço de aprendizagem. E a família recebeu um título pelo Conselho Nacional de Educação, com esse novo parecer que eles publicaram na semana passada, que foi o título de mediadores familiares. Quer dizer, não é só o pai e a mãe que vai ensinar, eu posso ter uma avó, eu posso ter um irmão mais velho, eu posso ter a madrinha, eu posso ter um amigo que vai fazer esse papel
de mediador familiar nesse processo de aprendizagem. E as famílias estão cada vez mais parceiras da escola. E aí a gente percebe que as parcerias eficazes, elas são baseadas na confiança e no respeito mútuo. E esse momento que a gente está vivendo, ele tem favorecido isso. A gente tem percebido a importância da família para a escola, e a família tem percebido a importância da escola no desenvolvimento das suas crianças. E com essa responsabilidade que ela é compartilhada pela educação das crianças. A gente tem uma outra apresentação. Eu trouxe para vocês como é que a gente vai preparar essas crianças para a escola. Ah, Verônica, tudo bem, que legal, mas e aí, a prática, como é que a gente vai fazer? Essa imagem é um grafite que foi feito recentemente por um artista que é o Cobra. Ele fez uma homenagem para os profissionais de saúde, com crianças de várias regiões do mundo e religiões diferentes também. A gente percebe, por exemplo, que nós vamos ter que usar máscaras nesse ambiente escolar. E como é que a gente vai fazer para essas crianças se acostumarem? Gente, se vocês mandarem as crianças para a escola sem que elas estejam familiarizadas com a máscara, não tem professor no mundo que vai fazer com que elas fiquem de máscara. Então, vamos fazer um processo de sensibilização do uso da máscara? Vamos entregar essa máscara para as crianças brincarem? Vamos dizer que eles são ninjas e que eles vão utilizar isso para salvar o mundo? Vamos colocar a máscara para ir fazer pequenos, vamos sair poucas vezes de casa, quando a gente for no supermercado, isso, claro, de uma forma segura, dizer para ele que agora, para sair de casa, a gente precisa usar a máscara. Então, se a gente for começar, se a gente deixar para fazer isso só na hora que a criança for para a escola, possivelmente ela não vai colocar a máscara. E uma coisa extremamente importante também é que, enquanto família, a gente diga para a criança assim, olha, de tempo em tempo, a tia vai trocar a sua máscara. Porque uma vez também que a mãe coloca a máscara e fala para a criança que ela não pode tirar, na hora que a tia for tirar, naquele período lá de 2, 3 horas que nós precisamos trocar essa máscara, e a criança vai ficar mais tempo que isso na escola, a criança vai dizer para a tia, não, minha mãe disse que eu não posso tirar. Então, nós temos que começar com esses acordos com as crianças agora, nesse momento. Então, é extremamente importante que a família nos ajude nisso. E também a questão da lavagem das mãos. Nós vamos ter que instituir na escola uma rotina de lavagem das mãos. Possivelmente, a gente vai receber orientações de que essas mãos precisam ser lavadas a cada 1 hora. E, de repente, se a gente deixa para fazer isso só lá, quando as crianças voltarem, vão ser muitas adaptações para eles. Então, a gente já pode começar isso em casa, a gente já pode instituir uma rotina de colocar um celular para despertar, de tempo em tempo para a gente poder lavar a mão e fazer isso de foco uma música diferente, de uma forma alegre, para que as crianças consigam entender que a rotina está diferente, mas ela não precisa ser chata, ela pode ser uma rotina bacana, uma rotina que a gente se divirta juntos. E uma outra coisa também que nós vamos ter nessa escola é o distanciamento físico. Então, enquanto escola, nós vamos ter que nos preparar, por exemplo, para mantermos a distância. Então, as carteiras vão estar posicionadas com uma distância maior. Nós vamos ter que limitar o recreio, a gente vai ter que ter áreas separadas para que as crianças brinquem, nós vamos ter que conversar com eles sobre esse distanciamento. Existem algumas escolas, por exemplo, que estão na China, que usaram aquele chapéu que parece um helicóptero, para dar uma forma concreta da criança enxergar esse distanciamento físico. Porque, pensem, há 2 meses atrás, eu podia abraçar o meu amigo, eu podia abraçar minha professora, essa questão nossa de sermos brasileiros, de gostarmos desse cuidado, desse afeto, de estarmos próximos, isso foi nos tirado, e nós vamos ter que arrumar formas de expressar isso. Então, eu posso ensinar para o meu filho, por exemplo, e para o meu aluno que está me vendo lá pela tela, que eu posso abraçar ele dessa maneira, que quando eu digo isso, eu estou mostrando para ele que ele está sendo abraçado, que agora nós vamos ter que usar o cotovelo para nos cumprimentar, e quanto mais a gente se aproximar disso em casa, melhor vai ser essa adaptação das crianças dentro da escola. E eles já vão chegar lá e vão encontrar um universo diferente do que eles deixaram. Quanto mais a gente se aproximar dessa rotina nova que nós vamos ter, menos sofrimento essa criança vai vivenciar.
E vamos valorizar também essas conexões virtuais, nós não vamos perder isso quando a gente voltar para a escola. É importante que a gente entenda que quando eu estou com saudade, não é só a presença física que vai saciar essa saudade, que eu posso ligar para o meu amigo, que eu posso ver a minha professora na tela, que eu posso ligar para a vovó, que eu posso mandar um abraço para minha madrinha, e as conexões virtuais, elas vão fazer parte da nossa rotina na escola. E com isso, a gente precisa pensar nessa empatia. Eu preciso entender que eu me protegendo, eu estou protegendo o outro. E esse vai ser o movimento da escola. A gente vai ter conteúdo para entregar? Vai. A gente vai trabalhar muito, porque a gente, por mais que a gente tenha feito aulas síncronas, por mais que a gente tenha se esforçado para entregar o melhor da aprendizagem para os nossos estudantes, a gente vai ter que trabalhar muito para que os nossos estudantes tenham uma qualidade de aprendizagem, de ensino, que eles consigam aprender cada vez mais e de uma forma consciente. Nós não vamos despejar conteúdo em ninguém, nós vamos no ritmo de cada criança, vamos fazer uma avaliação diagnóstica antes, mas a gente precisa trabalhar também o conteúdo. Mas para que isso seja feito de uma forma mais suave, essas adaptações comportamentais, elas precisam ter sido feitas. Então, é uma parceria. A professora que está nos assistindo, ela pode, por exemplo, já colocar a máscara quando ela estiver dando aula remota para os seus alunos, para que os estudantes já acostumem com essa visão de que nós vamos usar máscaras quando a gente estiver em sala de aula, e isso vai ser extremamente importante. E aí eu quero falar um pouquinho dessas pessoas maravilhosas que são os nossos professores. A gente está vivenciando um momento muito novo, assim. Nós recebemos e nós nos construímos agora como professores do século XXI. Se a gente antes tinha uma dificuldade de perceber mudanças na educação, e aí tem um professor que é o José Mourão, por exemplo, num dos textos dele, ele dizia que nós estávamos atrasados, que a gente precisava ter avançado aí uns 10 anos, ou uns 10 anos hoje. E eu percebo que esses 2 meses que nós estamos aí em confinamento, que as escolas tiveram que se repensar, os nossos professores foram grandes heróis, assim. Eles conseguiram fazer um trabalho de muita vanguarda, e nós nos reinventamos enquanto professores. E isso é motivo de muito orgulho para todo mundo. Então, hoje, nós somos professores do século XXI, nós somos professores que gostamos de usar a tecnologia, que aprendemos a fazer vídeos, sim, que aprendemos a usar aplicativos, que estamos disponíveis para enfrentar qualquer desafio, porque depois dessa do Covid-19, nossos professores estão prontos, sim, para enfrentarem qualquer desafio que vier. E de uma criatividade que é uma coisa que surpreendeu todo mundo. Nós temos professores como essa que vocês estão vendo aí no vídeo, que é uma professora do Jardim 2, e a turminha dela aí com ela, que produziu cenário, que inventou histórias, que utilizou, por exemplo, o que a família tinha em casa para alfabetizar, para mostrar, para o letramento no Jardim 2. Vamos buscar, por exemplo, tudo que começa com a letra A em casa. Então, a gente teve vídeo com abacaxi, a gente teve vídeo de várias maneiras, e é uma criatividade que está dentro de nós, e que nós conseguimos externar agora na pandemia, e que o nosso professor, ele vai continuar. A gente não vai apagar tudo que a gente teve de construção nesses 2 meses que nós estamos confinados, sem levar isso para a escola. Então, cada vez mais, a gente tem conhecido professores que estavam ali com um aprendizado e uma forma de ensinar que já vinha de muitos anos, que foram provocados por essa pandemia para se reinventarem enquanto sujeitos, enquanto profissionais, e merecem todo o nosso respeito, porque eu sei que a gente errou, a gente não fez tudo certo, mas ninguém faria, nós tivemos dias para nos preparar, então a gente recebeu um treinamento hoje para aplicar daqui a pouco, a gente não teve muito tempo para nos preparar, e mesmo assim, foram aguerridos, foram fortes, foram criativos, e colocaram essa escola para girar e para fazer com que a gente tivesse aprendizagem de forma efetiva. Os nossos estudantes receberam a escola na
casa deles. E quando eu recebo, por exemplo, falas de mãe assim, meu Deus, Verônica, eles são heróis, como é que eles aguentam? O chat não para, os meninos ficam falando coisas que não tem nada a ver com a aula, e eu explico, olha, isso é o processo criativo, é o processo de ensino e aprendizagem, é o espaço de socialização das crianças, lá eles falam mesmo, e nem tudo que a gente acha que está fora do contexto aquilo faz sentido para ele, o professor está preparado para lidar com isso, e nós tivemos o privilégio de dividirmos o mesmo espaço, estávamos o seu filho, o nosso professor, e todos os seus amigos na sala da sua casa, e com isso a gente conseguiu fazer um momento de muita aprendizagem, de muita troca, e nós conseguimos superar muitos desafios. Esses desafios que os nossos professores viveram não foram fáceis. A gente conseguiu que eles superassem desafios, que eles conseguissem entregar uma educação de qualidade, mas foi difícil. E a gente sabe que a gente tem que reconhecer, que a gente tem que parabenizar esses professores, e que vão continuar fazendo um trabalho ímpar nas escolas, como mediadores do conhecimento, valorizando o protagonismo dos nossos estudantes, mostrando o quanto são inovadores. E aí a gente tem uma mensagem final que eu deixo para vocês, que também está lá no Instagram do Sistema de Ensino e Energia, que tem tudo a ver com o que a gente está vivendo agora, que é o seguinte, diz que dificuldades preparam pessoas comuns para destinos extraordinários. Então, se a gente tinha um professor comum, essa dificuldade trouxe para ele um destino que a gente não sabe aonde que ele é capaz de parar. O nosso estudante que estava vivendo dentro de uma normalidade, que passou por esse momento tão desafiador, ele vai ser um novo estudante. Nós fomos marcados por uma mudança do século, pelo maior desafio que a gente poderia viver na nossa existência. E nós conseguimos, sim, vivê-lo, nós conseguimos sair disso com dignidade, e a nova escola, quando a gente chegar lá, ela vai ser muito melhor do que nós deixamos. E com isso, eu quero agradecer as famílias que vieram junto conosco, que fizeram um excelente trabalho, que tiveram paciência com a escola, que contribuíram, que nos informaram, que foram solidários conosco. Os nossos professores, com esse heroísmo nato, capaz de vencer barreiras, de nos emocionar, de tanta competência pedagógica, de tanta competência técnica, nós saímos disso mais profissionais. E as escolas que estão abertas aí para a inovação, e a gente tem muita coisa para pensar, muita coisa para organizar, e que a gente seja muito feliz com os nossos estudantes dentro das nossas escolas, porque vocês estão fazendo muita falta. Muito obrigada, professora, pela excelente explanação que a senhora fez. Daremos agora início às perguntas que foram realizadas no ato da inscrição. Como conter e como lidar com a irritabilidade no retorno das atividades à escola, professora? Eu, quando li essa pergunta, eu fiquei pensando, será que os nossos estudantes vão chegar irritados? Eu acho que eles vão chegar com tanta saudade da escola, tanta saudade, que eu acho que a irritação ela pode até vir depois, mas a gente está acostumado a lidar com a irritação. Talvez o maior desafio de comportamento, o maior desafio comportamental, seja essas novas adaptações que eu mencionei, de distanciamento, de você ter medidas de higienização das escolas que vão ser mais rigorosas, mas eu entendo que ele vai explorar esse espaço e que essas emoções elas vão aflorar, sim. Mas a escola tem que estar aberta, tem que ouvir, tem que dar um espaço de fala para que ele consiga se colocar. E aí, quando forem aparecendo esses sintomas, esses sentimentos, a gente vai ajudando a colocá-los no lugar como a gente faz todos os dias na escola. Correto, professora, muito obrigada. Temos a participação dos bibliotecários, e que estão bastante preocupados porque eles são a alma da escola. Eles nos questionam como poderiam e como poderão nos auxiliar ao retornar à escola as crianças. Então, realmente é o coração, né? A leitura que expande o nosso olhar para o mundo. Eu vou trazer aqui uma experiência, eu participei de uma live e achei muito interessante.
no interior do Rio Grande do Sul, interior do interior, a bibliotecária separou alguns livros, e junto com as atividades, porque eles, infelizmente, não têm nesse momento a possibilidade de usar a tecnologia, eles estão recebendo material impresso, e quem leva o material impresso e um livro com uma carta feita à mão pela bibliotecária é o leiteiro, de casa em casa, nos sítios. Então, eu acho que hoje todos nós somos atores dentro dessa instituição chamada escola, e que a gente, né, e que a coordenação, a gestão, traga esse bibliotecário, tragam esses profissionais que nos auxiliam na parte técnica, para participar das nossas reuniões síncronas e trazerem sugestões. E eu acho importante participar. Por exemplo, numa das aulas, como a professora Verônica mostrou, a professora do Jardim 2, por que não a bibliotecária fazer a contação de história? Ela é parte do processo, ela é o processo também de educação. Uma outra sugestão que a gente viu acontecendo, porque são muitas ideias, como a professora Verônica, a criatividade vem aflorando, e é uma das competências que a gente mais grita que precisa, né? E realmente a escola, os profissionais da educação, as famílias estão ousando, extrapolando a criatividade. A bibliotecária trouxe, síncrona, de forma remota, a avó para contar história para as crianças. Então, olha que delícia esse compartilhamento das famílias conhecerem a avó de um dos alunos e no outro dia a mãe de outro aluno que vem contar a história. Então, há 1000 possibilidades. O que a gente precisa trazer para a consciência dessa escola do século XXI é que todos nós somos atores desta aprendizagem. Desde do senhorzinho da portaria que atende até a gestão, todos temos que, de alguma forma, participar e entender esse processo. E eu acho que no retorno, a bibliotecária tem algo, assim, fantástico, né? A biblioteca em si, que é esse ambiente que também vai ter que ser remodelado, mas que eu costumo dizer que as bibliotecas de hoje não são as bibliotecas de ontem, que precisa de somente o silêncio, mas ela é vida. Então, a gente vai precisar trazer vida, né? Trazer essa alma da leitura. Por que não mandar sugestões de leitura, mandar recados, poemas? A gente precisa, nesse momento, aquecer coração também. E quem está lá dentro da biblioteca sabe fazer isso com maestria. Então, acho que a possibilidade das bibliotecárias, das nossas bibliotecas, estarem conosco, de estarem, é enorme, enorme. É a criatividade que tem que gritar e dizer, ó, estou aqui, e fazer parte desse processo, né, desse planejamento que a gente tem aí no dia a dia, e que a gente sabe que são várias reuniões para dar conta. A Verônica coloca realmente, todos são muito guerreiros para conseguir fazer essa entrega de qualidade. Obrigada, professora. Professoras, de que forma os pais de que uma criança autista deve trabalhar, pois a criança perdeu o interesse pelas aulas, porque não está presencial? A gente sabe o quanto que a rotina é importante, ela é estruturante para uma criança com autismo. A rotina, ela serve como marcador de tempo para a criança com autismo. Não é incomum que na escola a gente coloque no quadro, por exemplo, a rotina da criança, para que todas as crianças se beneficiam disso, mas a criança com autismo, ela consegue se organizar em relação ao tempo a partir dessa rotina. Então, a gente pode fazer algumas adaptações, por exemplo, constrói junto com essa criança o espaço que ela vai estar para fazer as suas atividades escolares. A gente pode, por exemplo, imprimir fotos dos amigos e colar nessa parede, colar a foto da professora. Uma outra sugestão também é, de repente, criar um canal no YouTube, onde essa criança com autismo, se ela for verbal, ela pode explicar as atividades para os colegas, e a gente pode compartilhar essas atividades com os outros colegas, para que ele se perceba importante nesse processo de socialização. Então, por exemplo, a gente pode pedir também para que, na hora de acordar, na hora da aula, essa criança vista o seu uniforme escolar, para que ela se aproxime dessa rotina. E conversar que, nesse momento, não é possível estar na escola, mas que a escola, nós vamos reproduzir um pedacinho dela aqui, mas que daqui a pouco ele volta para aquele ambiente que é tão legal para ele, que é tão importante. Mas se a gente conseguir
manter uma rotina e valorizar esse momento de interação também. A professora pode ter um tempo, por exemplo, para explicar o que está acontecendo pela voz da professora, de forma exclusiva com esse estudante. A gente sabe que a legislação, nesse momento, ela tem um espaço para essa criança que tem uma necessidade educativa especial, e ela sempre nos diz, e a escola é sempre muito sensível a isso, que a gente precisa fazer adaptações. Essa adaptação pode ser uma atenção mais exclusiva da professora, num determinado momento, uns 10 minutinhos da aula, e a gente pode construir esse espaço de uma forma diferenciada, em casa, é o espaço da escola, dentro de casa, para que ele tenha essa compreensão de que esse mundo agora está um pouco diferente, mas garantir também que ele vai voltar para esse espaço que é tão importante, tão precioso para ele, que é a escola. Correto. Uma próxima pergunta. Qual o limite da figura dos pais como educadores escolar? Quem responde é Cici. Isso, é a Verônica, né, Ver? Eu acredito que a gente tem a gente tem questões que são muito importantes. Por exemplo, às vezes a gente quer mostrar para a escola um filho bonito, um filho sem erros, um filho que faz todas as atividades. Mas, enquanto escola, o que nós queremos entender é esse processo de aprendizado do nosso estudante. Então, o espaço que o pai tem é um espaço muito parecido com o que nós tínhamos antes de ajudá-lo, por exemplo, na condução da tarefa de casa. Sendo que agora, nesse momento, enquanto escola, por exemplo, eu tenho crianças muito pequenas que estão assistindo aulas remotas. Então, eu preciso que esse pai sente essa criança, determine um espaço para ele apropriado para que ele assista essa aula e, de certa forma, acompanhe ele nesse processo para que ele não saia correndo, para que ele consiga visualizar a professora, e a gente tem esse espaço de construção que, nesse momento, é coletiva junto com a família. A família nunca esteve distante da escola. Eu acho que nós estamos ganhando volume nesse espaço da família. Então, o que a gente precisa eu não preciso mostrar um filho perfeito para a escola. Eu não preciso me desesperar porque eu não consegui ensinar matemática para o meu filho. A gente também, enquanto educadores, nós vemos isso. Muitas vezes a gente precisa ensinar quanto que é 2 mais 3, que é igual a 5, de diversas formas diferentes. Nós vamos usar o palitinho, nós vamos usar a tampa da garrafa, nós vamos usar as mesas, as carteiras, vamos usar as pedras no jardim. A gente vai utilizar de diversas ferramentas para conseguir mostrar um processo de aprendizagem, conseguir fazer com que aquela criança alcance essa aprendizagem que foi proposta. E a família vai ter essa dificuldade também. Só que quando nós, como educadores, somos preparados para lidar com isso, de certa maneira. E a família pode apresentar isso para a escola. Olha, essa atividade aqui eu não consegui executar com meu filho. Eu acredito que se vocês ensinarem de uma forma diferente, ele vai conseguir aprender. Nós contamos muito com a família nesse momento. E esse espaço de mediadores familiares, como o próprio Conselho Nacional de Educação definiu como papel da família, ele vai, por exemplo, desde a leitura de um livro para uma criança que ainda está sendo alfabetizada, que está passando por esse processo de letramento, até esse acompanhamento das aulas remotas. Mas aí, por exemplo, a Cici trouxe uma coisa extremamente importante, que é a promoção da autonomia dos estudantes. É importante que a gente respeite esse espaço. Quando ele está com a professora, esse espaço é dele, dos colegas e da professora. É claro que tem algum momento que o pai vai precisar intervir, sim, mas quem precisa ser estimulado para lidar com isso é o próprio estudante. E aí a gente vai construindo juntos, não tem uma receita de bolo para isso, e cada escola vai construindo o seu espaço junto com as suas famílias, e eu tenho certeza que, como pessoas inteligentes e capazes que nós somos, a gente vai mediar esse espaço da melhor maneira possível. Ok, professora, obrigada. Uma próxima pergunta é como vamos planejar esse retorno gradativo das crianças, principalmente na educação infantil, crianças menores de 6 anos? A gente tem algumas coisas eu já disse para vocês na minha fala, que é essa preparação da rotina, das coisas que são novas, que todos nós vamos ter que nos adaptar. Quem aí já usou a máscara por um longo tempo sabe o quanto que é difícil e como nós vamos ser desafiados. Quem usa óculos, como eu, fica embaçado. A gente tem vários desafios aí pela frente.
Então, preparar essa criança para ver a tia de máscara, preparar essa criança para dizer, olha, a gente não vai abraçar o seu amigo Matheus, que você tanto ama nesse momento, mas ele te ama, ele vai querer estar perto de você, a gente vai abraçar dessa maneira, a gente pode escrever uma carta para ele, a gente pode mandar uma mensagem no celular da mãe dele, para que ele visualize. E esse espaço na escola, nós vamos ter que pensar muito. Como é que vai ser esse recreio? Como é que vai ser o uso do parque? Como que nós vamos nos organizar para fazer a acolhida desses estudantes? Como é que vai ser esse momento de rodinha? Como é que vai ser a contação de histórias? Como que nós vamos pensar esse espaço educativo para essas crianças do jardim de infância? Hoje, nós estamos da educação infantil, me perdoe pelo termo. Nós estamos já repensando esse espaço, por exemplo, as professoras, quando vão dar aulas para a educação infantil, aula remota, elas geralmente estão enfeitadas, estão coloridas. Eu recebi, por exemplo, de uma família, a preocupação de que a professora estava mandando vídeos mostrando as mãos, preparando algumas atividades. E a família sinalizou que a criança precisava ver a professora, que a imagem do rosto da professora era importante. E aí a gente entendeu o quanto que a professora estava fazendo falta, a visão física, né? A imagem da professora estava fazendo falta para as crianças naquele momento. Olha a importância disso. Então, nós vamos valorizar cada vez mais essa presença física, mas ela vai ser de uma maneira diferente. Repensando os espaços, o distanciamento, as regras de higienização para as crianças, a lavagem de mão, o uso das máscaras. E nós vamos sobreviver, gente. A gente passou por um momento de confinamento e a chegada das crianças na escola vai ser uma festa. Certo. Sem abraços, infelizmente. Uma próxima pergunta é como vocês veem o ensino EAD para as crianças? Então, aí é uma situação, né? Cada um olhar. A Verônica trouxe aí algumas experiências com os pequenos. Eu parto do princípio que hoje, quando a gente olha as crianças pequenas e até onde nós podíamos sair, no restaurante, ela estava com a tela de um celular ou de um iPad na mão. Criança gosta de filme, criança gosta de imagem, desde que a gente respeite esse tempo. Quando a gente pensa na educação infantil, a gente consegue segurar uma criança numa atividade no máximo, dependendo da idade, de 15 a 20 minutos e ela já está querendo outra atividade. Então, nós temos essa experiência, enquanto profissionais de educação, de entender este tempo da criança. Algo que a Verônica trouxe ali, eu acho muito importante, né, quando a preocupação de ver o rosto. Quando a gente fala de ludicidade, as atividades educativas que o próprio Conselho Nacional de Educação traz no parecer, são atividades educativas de caráter lúdico, recreativo, criativo e interativo para as crianças da educação infantil. Quando a gente olha a história do brinquedo e a gente pergunta para as alunas no curso de pedagogia qual é o primeiro brinquedo da criança. E que para mim é algo muito lindo, é quando ela está sendo amamentada pela mãe e ela troca o olhar, é o primeiro ato lúdico do ser humano. Olha que coisa linda. Então, olha a importância da gente criar um vínculo afetivo com esta professora. Ela perdeu, de um dia para o outro, a gente tirou essa criança da sala de aula, né? Ela foi para dentro de casa com os pais. Nós temos, no Brasil como um todo, muitos filhos únicos, em que a troca era dentro da escola, a interação era na escola. Então, eu acredito que, em tempos curtos, é muito importante as atividades síncronas, é muito importante a gente ser visto, é muito importante que a criança perceba o olhar. Eu costumo dizer que o que mais se fala, né, o que mais contagia uma criança é o olhar da professora. E eu ouvi uma frase uma vez de uma mãe que disse assim, eu nunca entendi por que muitas crianças preferem estar com a professora às vezes do que estar com a mãe. Tem mãe que chora no portão no primeiro dia de aula e a criança vai. E ela trouxe essa fala que ela entendeu quando ela viu o sorriso da professora no olhar. Então, a gente precisa entender que não são todos os dias, dependendo da idade. A gente tem 3 níveis dentro da BNCC, na educação infantil, os bebês, né, as crianças menores e as crianças maiores. Então, para cada uma, eu acho que a gente tem um período.
A gente tem que entender qual é o nosso objetivo de aprendizagem e desenvolvimento no momento que a gente entra com vídeo gravado ou síncrono. E para as escolas que não têm a oportunidade de ter a atividade com o uso da tecnologia de informação e comunicação, que a gente volte aos velhos tempos de mandar a cartinha, mas que essa criança tenha o vínculo, que seja através de um desenho, de um cartão, aquilo que a gente faz com tanta maestria, né? Eu sou uma professora que sou do tempo do mimeógrafo, então é muito tempo atrás. Olha só, a gente está entrando no século XXI na educação, em que eu apareço numa telinha, mas eu sou do tempo que a gente girava lá a folhinha para entregar algo especial para as crianças. Então, que a gente possa manter os vínculos afetivos. Isso é importante. E o tempo de acordo com a idade dessa criança. Mas não vamos fugir que essa criança hoje fica na frente da tela de uma TV, da tela de um iPad, da tela de um telefone. Elas têm esse acesso. Cabe a nós entendermos os tempos. Cabe à família mediar nesse tempo, pontuar esse tempo e a gente respeitar esse tempo. Ok. Professora, aproveitando, né, como nós podemos ajudar os nossos alunos neste momento a não desanimar? Aí nós temos esse engajamento, né? Família, professor, escola e o próprio aluno. Nós estamos falando aqui da idade de educação infantil, ensino fundamental, anos iniciais. Primeiro de tudo, acredito que é pensar na proposta remota, não dá para espelhar a sala de aula. A gente não consegue reproduzir a sala de aula no modelo remoto. Então, não adianta querer aguentar o menino e a menina sentado 4 horas, 3 horas e meia na frente de uma tela de computador. A gente não vai conseguir. Até porque é uma fase de idade em que o desenvolvimento físico está gritando, em plena expansão. E a gente precisa dar esse espaço para esse corpo crescente, né? Que todos os profissionais estejam engajados. Então, nós estávamos falando de habilidades e competências de comunicação, de letramento, de raciocínio lógico-matemático, mas nós temos os profissionais da educação física, da arte. Então, saber ponderar essas atividades. Um outro item que eu venho analisando nas escutas, né, das nossas experiências, dos nossos acertos e erros dentro da escola, é o quanto nós estamos solicitando ou demandando de atividades para essas crianças. Se cada professor entrar com uma atividade ou solicitar um trabalho muito extenso, que crie nessa criança uma ansiedade de entrega, a gente pode causar o desânimo. Então, entender as dosagens dos pedidos, das solicitações dessas atividades. A cada atividade enviada, lembrar que o pai é o nosso mediador, ele é o que está fazendo esse diálogo, essa ponte, então orientar muito bem essa família do que nós desejamos de entrega. Porque essa criança está desenvolvendo autonomia, mas precisa voz de comando. Então, são itens para valorizar. E no final a cada momento que a gente tiver a possibilidade da aula síncrona, que eu comece essa aula de uma forma agradável, prazerosa, envolvendo essas crianças, e que eu faça um fechamento. A gente brinca que é o check-in e o check-out. Então, que essa criança tenha no final, que ela fale como é que foi, quais foram os sentimentos, o que ela sentiu, que a gente, como a Verônica já colocou, que a gente tenha a escuta. E que o professor também possa, muitas vezes, exprimir esse sentimento, né? A Unicef está com uma ação maravilhosa, que é os sentimentos no papel. E que eu adorei essa ação. Ou seja, levar as crianças a colocarem o sentimento desse momento de pandemia no papel. A cada dia, a cada final de dia, elas vão lá e expressam através de desenho, de colagem, de palavras. E nós podemos fazer isso como forma de registro das nossas aulas síncronas ou das atividades que a gente envia para essa criança. São dicas para que a gente mantenha elas vivas, né, com a educação e entendendo que isso vai passar e que nós vamos voltar a nos encontrar numa nova escola, numa nova modelagem, atendendo
aí esse mundo VUCA, né? Sendo criativos, nos adaptando, sendo resilientes, solidários, enfim, formas e mecanismos a gente tem. A gente precisa estar sensível à escuta. Ok. Professora Verônica, nós temos duas perguntas que eu vou formular uma só para a senhora, tá? Como será feita a reposição das aulas pós-pandemia e esse retorno vai ser com auxílios dos pais, vai ser só professores e alunos? A gente tem algumas orientações, né, de alguns países que já apareceram, e tem algumas coisas do Brasil que a gente já sabe. Esse documento do Conselho Nacional de Educação, ele prevê a reposição de aulas de várias formas, e aí cada escola vai mediar isso conforme o seu desenvolvimento, o que fez durante a pandemia. A gente tem escolas, por exemplo, aqui em Brasília, as escolas públicas não tiveram aula durante todo esse momento de pandemia. Então, eles vão repor essas aulas aos sábados e, muito possivelmente, o ano letivo de 2020 vai se estender até janeiro de 2021. A escola onde eu sou diretora, nós tivemos aulas síncronas de forma muito rápida e nós vamos ter que repor algumas aulas, acho que, enfim, poucas aulas nesse percurso. Como é que prevê a legislação? A gente nós temos que cumprir as 800 horas do ano letivo. Só que eu não preciso ter os 200 dias letivos, como nós tínhamos previsto nos nossos calendários. Então, por exemplo, uma escola que dá 4 aulas por dia, ela pode ampliar essa carga horária para 5 aulas por dia, para que atenda a orientação das 800 horas. Também está previsto lá no Conselho Nacional de Educação, nessa orientação, que saiu agora, que a gente também pode utilizar aulas síncronas e as aulas presenciais. Então, eu posso, por exemplo, ter atividades remotas e ter atividade presencial, e isso ser computado como reposição de aula. Cada escola vai ter essa abertura para poder se organizar enquanto escola, porque cada escola tem a sua realidade. E a legislação, ela prevê uma amplitude de formas de reposição de aula. O que a gente precisa ter é o bom senso, porque, enquanto educadores, o que nós queremos é que o nosso estudante aprenda, que a escola tem um significado para ele. Se a gente vai usar mais tempo para isso ou menos tempo, vai depender do trabalho que nós vamos desenvolver com os nossos estudantes nas nossas escolas. Então, isso é extremamente importante que a gente tenha consciência na hora de pensar nesse calendário que prevê as reposições. E quantas famílias, se vão vir juntos ou não, a gente tem algumas orientações. Por exemplo, tem escolas que, em alguns países da Europa, que proibiram a entrada das famílias nas escolas. Por que isso? Para evitar que tenham mais aglomerações. Então, eu já tenho dentro da escola os estudantes. E aí, se eu tenho mais o pai, mais a mãe, ao invés de ter uma pessoa, eu vou ter 3 pessoas. Então, acaba aumentando esse volume de pessoas dentro das escolas. E nesse momento, quando nós retornarmos para a nossa escola, nós vamos precisar manter um controle de acesso, nós vamos precisar manter o distanciamento para que a gente consiga ter saúde dentro das nossas escolas. Então, cada escola também vai definir esse processo. Não existe ainda uma orientação legal dizendo a família não vai poder entrar na escola, ou a família vai entrar na escola. Não existe isso ainda. E eu acredito também que não vai haver. O que nós precisamos entender e termos nesse momento é o bom senso para que a gente garanta a saúde das nossas crianças dentro das nossas escolas. Correto. Eu agradeço, né, a participação de vocês e passo a palavra agora para a professora Maria Helena para que faça o encerramento da nossa live. Gente, como não ficar emocionado, né, com as falas das professoras Cici e Verônica, né? Meio suspeita, sou fã, conheço-as de alguma longa data aí, mas assim, escola é paixão, né? Então, essa relação escola e família tem tudo para dar certo, né? Porque tanto a família quanto a escola são movimentadas por esse sentimento.
Sim, agradecer toda essa dedicação das duas professoras que aceitaram os nossos convites, dos participantes, os professores, as famílias, as equipes pedagógicas, os bibliotecários, diretores de escola que estão aqui conosco, mas esse agradecimento mesmo a essa fala que agasalha e que conforta. E com certeza nós vamos superar, e a gente vai superar tudo isso errando muito e acertando muito. E como falaram as nossas convidadas, não tem receita. A gente vai ter que se arriscar, né? Mas eu confio plenamente em todos esses professores aí dedicados dia e noite, e a gente que dirige escola sabe como está sendo difícil para todos. Para os mantenedores, para os professores, para as famílias, não está sendo fácil, porque todo dia é um dia, e a gente não sabe amanhã como é que vai ser. Mas de uma coisa a gente tem certeza, nós vamos superar tudo isso, e nós vamos conseguir atingir o nosso objetivo, que é que essas crianças aprendam. Então, esse agradecimento imenso às nossas convidadas, a Ana, que ficou aí trabalhando essas questões que foram encaminhadas, a todos vocês que estão participando, e convidá-los para outros momentos, né? Tanto a Ampesc quanto o Sistema de Ensino e Energia vão trazer novos webinários, e nós contamos com a participação de vocês. Observem aí nas nossas divulgações tudo que nós vamos estar oferecendo nos próximos dias, e até daqui a pouco. Um grande abraço e o nosso muito obrigado. Sistema de Ensino e Energia, um abração. Ampesc, que sempre acolhe todos nós, um grande abraço e boa noite.